Bom, vamos começar aqui a aula, né? Da gente começar a editar o objeto, só que pela parte, né? Só através de um objeto só, né? O que a gente chama de box modeling. A ideia é a gente pegar esse objeto e começar a editar ele pelo que ele tem, né? E começar a inserir linhas, faces e tudo mais. Então, o objeto ele sempre vai ser formado entre linhas, né? Faces, que são o encontro, né, das quatro linhas, e os pontos, que é a interligação das linhas, tá? Então, se para eu começar a editar o objeto, a gente tem duas formas. A gente pode clicar com o botão direito em cima dele e ele vai abrir essas opções para a gente, tá? Que é Edge, Vertex e Face. Basicamente são esses três que a gente trabalha. Você tem os outros, depois a gente fala mais sobre eles. Mas se eu pegar a Edge, a gente vai começar a acessar as linhas, né? Então se eu clicar na linha e eu posso apertar W, eu consigo movimentar a linha. Se eu apertar R, eu consigo escalar a linha, né? E se eu apertar E, eu consigo rotacionar a minha linha, tá? Então aqui a gente começa a editar. Então se eu vier aqui no Vertex, eu vou pegar os pontos. Então eu posso clicar e segurar os pontos, aperto o W e consigo movimentar o objeto, né? Os pontos e começo a editar ele para fazer alguma forma em específico, né? Então isso aqui é bem interessante a gente começar a fazer. Eu vou pegar então de novo a mesma ideia que eu fiz para cadeira e eu vou selecionar a minha cadeira e vou escalar. E aí eu vou começar a editar, vou começar a editá-la, né? Uma coisa que é legal que a gente pode fazer para vocês pensarem, para eu editar com um objeto só, eu preciso ter esse desenho de vértice, que é isso aqui, ó, né? Eu consigo desenhar aqui assim, ó. Preciso ter isso aqui, é um pouquinho torto, né? Mas só para vocês entenderem o que eu fiz, né? Eu peguei isso aqui, eu tenho que criar uma linha que corte ela sem transversal, né? E aqui outras linhas que cortem ela para ficar com esse desenho e ter essa área de faces que eu possa estar manipulando, tá? Então isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente pode estar fazendo e mexendo nela, tá? Aqui deixa eu tirar isso aqui e vou voltar então agora pro meu modo que eu estava fazendo e vou começar a editar. Como eu faço isso? Eu posso na face, eu consigo selecionar as faces, consigo movimentar também, né? Ó. Pego aqui a face, consigo movimentar e deixar ela movendo como achar interessante. Então o que eu posso fazer para editar? Se eu der um Ctrl I, eu faço um extrude, tá? Eu duplico essa face e aí eu consigo movimentar essa face. Tá vendo que ela tem essas setinhas? Eu consigo movimentar ela aqui assim. Então eu movimentei assim, né? Tá vendo? Ela fez essa translation Z, tá? Você pode ter também movimentar pelo thickness, que vai dar um resultado meio parecido, mas não é a mesma coisa, né? Que ele vai translacionar é, na como se fosse aqui no eixo Z, tá? Você tem o offset que você pode deixar ela menorzinha ou maior, se você quiser. Pode aumentar a subdivisão entre elas e você pode deixar elas soltas ou juntas. Mas nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Então, depois do que a gente fez aqui, eu vou selecionar essas faces e eu vou dar, né, aperto Shift para selecionar elas várias vezes e aí eu dou um Ctrl E de novo. E aí, se você quiser, se eu der posso dar um Translation Z aqui assim, e ela vai gerar essa altada para mim. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com eles, né? Seleciono, aperto Shift, Ctrl I, dou um Translation Z e beleza. Tá, então eu fiz aqui essa minha opção e aí eu tenho aqui a minha área e as minhas faces feitas, né? Então eu selecionei e criei algumas linhas a mais. Então o que que você pode estar falando assim? Ah, mas está torta, não está igual, né? Então nós temos algumas coisas que nós podemos fazer. O Maya ele não é um software assim
de exatidão, ele é um software mais para a gente fazer né, uma coisa mais entretenimento, ele não é um software de você fazer produtos, né, reais, tal. Então tá vendo que aqui no meu Attribute Editor, né, que você tem a parte do Channel Box e aqui o nosso Attribute Editor. Então você tem o Polycube, que são as opções iniciais do quando você cria o cubo. Você tem aqui o Poly Extrude, que eu fiz, né? Então eu fiz esse Poly Extrude. Você pode, se você quiser, você pode padronizar, né? Deixar ele um valor, por exemplo, 1. Aqui também eu tenho esse outro Poly Extrude, eu posso falar então que vai ser 1 também. E eu tenho esse outro Poly Extrude que vai ser 1 também. Tá? Então agora eu tenho os valores iguais exatos. Né? Então estão iguaizinhos, beleza. Então o que eu posso fazer agora? É selecionar essa área, vou dar um Ctrl E, movimentar para cima, eu vou ter a minha base do assento, por exemplo. Se você achar que ele está muito grosso, né, ou muito ali, né, a base, você pode aumentar. A gente pode pegar aqui, ó, você vai apertando o Shift, tá, para selecionar essas áreas e você pode aperta o W e movimenta. Aliás, tira esses caras aqui. Cuidado para não selecionar coisa a mais. E movimenta até você deixar ele mais ou menos como você acha que ele deve ficar. E aí eu posso selecionar essas faces, vou dar um Ctrl E de novo e movimento para baixo. Né? Então agora eu tenho a minha cadeira e eu consigo voltar para o modo de objeto e tenho ela editada, jogo ela aqui para cima, jogo ela aqui para o lado. E aí você pode fazer a sua, né, se você quiser mais cadeiras, você duplica, joga a sua cadeira para cá, gira ela, se você achar que tem que girar 90 graus, você pode se utilizar dos valores aqui, ó, para você estar na rotação. Posso colocar aqui 90 graus, ser certinho. Se eu duplicar essa cadeira agora, né, seleciono ela, dou um Ctrl D, movimento aqui, ela está em 90, você pode colocar, 90 você pode colocar em 90, né? E aí ela vai virar, que é a mesma coisa, né? Se eu dar um Ctrl D, movimento, aperto o W, né? E aí eu posso clicar aqui na rotação, falar assim, vou rotacionar esse cara assim, né? E aí você pode colocar para ele rotacionar 180. Tá? Então agora nós temos nossas cadeiras aqui, temos 4 cadeiras e se quiser criar a mesa é o mesmo processo, né? Então eu posso criar, por exemplo, aqui eu vou fazer com uma outra geometria, tá? Vou criar então esse meu o cilindro, né? E aí o meu cilindro, que é legal, eu consigo ter aqui, ó, se você clicar aqui no Polycylinder, você vai ter as opções dele, é a mesma coisa que você vai ter nesse Polycylinder aqui, né? Então você pode trabalhar com essas opções. Então aqui você pode aumentar o tamanho dele, aqui eu posso aumentar a espessura dele, e eu tenho aqui a subdivisão, posso aumentar a subdivisão dele também. Aqui você tem o height, né? Você pode aumentar a subdivisão aqui entre a espessura, e você tem o caps, que você pode fazer colocar um pouco mais de subdivisão. Então beleza, então eu vou fazer isso aqui, vou jogar isso aqui para cima, e aí vou selecionar as faces aqui embaixo, botão direito, clico, eu posso selecionar esta área. Para eu selecionar aqui, em vez de ficar apertando, né, clicando, você pode apertar o Tab. Clica no Tab, clica, segura e arrasta, e ele vai pegar todo mundo, tá? Se você quiser escalar, né, você pode escalar aqui, ó, aperta o R, deixa ele menorzinho, sabe? E aí você pode dar um Ctrl E e jogar ele aqui para baixo, né? Se você quiser gerar mais uma área, por exemplo, aperto outro Ctrl E, clico aqui para baixo. Então eu gerei essa área, posso selecionar isso aqui. Outra coisa legal que a gente pode estar utilizando é
quando eu seleciono aqui, posso apertar Shift, 2 cliques rápidos, ele vai criar uma seleção em looping da onde eu estou querendo, né, fazer a volta aqui, ó, por exemplo assim, esse, né, posso selecionar, tá? E se eu fizer pela direção também, ele vai sempre fazer na direção que eu estou fazendo do segundo clique, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, pegar aqui, Ctrl E, e vou dar um thickness neste cara. Se você quiser fazer com o Translation Z, também pode fazer, tá? E aí eu tenho uma mesinha feita através das minhas edições, tá bom? Então essa é a aula que a gente fez a manipulação e edição dos objetos, né, únicos, tá? Via vértice, edges e faces, tá? É só você salvar, dá um save as, salva aqui no seu no seu projeto como mesa e tá certo, beleza? Então a próxima aula eu vou mostrar para vocês começarem a criar outras coisas, né? A adicionar e criar mais algumas coisinhas legais, beleza? Então até a próxima aula.